Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 22 da Megabit, 8 da Vivo Fibra e 3 da NET. Hoje nós vamos falar aqui com o professor Antônio Carlos Roxo, ele que é mestre em Economia, Demografia Econômica pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo e também analista na empresa Fundação SEAD. Roxo que também dá aula na Unifesp aqui na região. Bom dia, Roxo, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez. Estou aí disponível para a gente discutir um pouco sobre a situação nacional e a situação de como as forças populares podem se organizar também, né? Obrigado, nós agradecemos aí você reservar um espacinho na agenda para vir conversar aqui com o comerciário, com quem está nos assistindo, nesse momento que é muito importante a gente compreender, né, a situação do país, compreender como pode ser o nosso futuro, o que temos que fazer para manter aí, né, a organização popular, né, a resistência democrática no sentido de garantia de direitos dos trabalhadores, das pessoas, nesse momento tão conturbado que o país atravessa depois de uma eleição bastante complicada. O Roxo também é participante, aí, como um dos coordenadores da Frente Brasil Popular aqui na região, né? O Roxo, antes da gente falar sobre tudo isso, faz uma apresentação para a gente aí da tua trajetória. Eu sei que já esteve aqui antes, mas com certeza tem comerciários que não nos assistiram das outras vezes e quer conhecer um pouquinho aí do teu perfil. Como é que você chegou na economia e essa militância popular? Eu nasci em Minas Gerais, em São Geraldo, uma cidadezinha pequena lá de São Geraldo, de Minas, que fica perto de Juiz de Fora. Aí fiz o curso de Economia em Juiz de Fora e depois fiz o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais. E vim para Osasco nos idos de 1983. E participei aqui bastante de uma eleição do Humberto Parro. Né? E trabalhei um pouco com ele. Meu trabalho era assessor para assuntos de participação popular. Então, já naquela época, a gente tinha essa preocupação e esse objetivo, digamos, missão de trabalhar com o povo, né? E de como organizar o povo para participar ativamente dos negócios das decisões da prefeitura. E era uma época que ninguém falava em orçamento participativo, ninguém falava em participação popular efetivamente, né? E nessa época nós fizemos, inclusive, uma discussão sobre o orçamento participativo. De como participar da organização e fazer essa discussão. Escrevi, inclusive, um artigo no jornal Primeira Hora do nosso grande companheiro, que Deus o tenha, o Roberto Espinosa, que eu escrevia no jornal Primeira Hora. Então, eu escrevi um artigo sobre como discutir orçamento com o povo. Olha aí que bacana. E aí? E aí eu era da oposição sindical também, um sindicato chamado Sindicatão, que era um sindicato que a gente brincava, que o que não cabia nos outros ia para lá. Então era um enorme, um sindicato muito grande, também tratado como sindicato dos etc. Que era tudo que... O que não tinha categoria muito bem definida, ia para lá. Então tinha contabilidade, tinha o pessoal do IPT, da Fundação SEAD, que eu trabalho até hoje. E nós fomos candidatos lá algumas vezes, né, como da oposição. Na época que estava surgindo esse movimento sindical mais... com nova configuração, mais estruturada, ainda no regime militar, né? E com isso, essa preocupação, então, de organização, de trabalhar com sindicatos, respeitar o sindicato, fui também, como eu sou professor, eu fui também diretor do sindicato do Simpro, Simpro, o Sindicato dos Professores de Osasco. Sindicato dos Professores de Osasco e região. E durante um mandato eu fui diretor e agora participei, dava aula na Unifiel, tivemos uma greve enorme, com sacrifício enorme, mas uma greve muito pujante, muito firme,
muito centrada, com a ajuda do Simpro, do Sindicato dos Professores, que tiveram uma participação importante, não é de conduzir, mas de ajudar a dialogar, de ajudar a pensar como fazer a greve, como a greve deveria seguir os trâmites legais. E a greve era porque eles não estavam pagando. Uma greve que, apesar das arbitrariedades todas da universidade, acabou vitoriosa, né, com vocês ganhando o processo contra a universidade em seguida. Ganhamos, ganhamos. Eles tiveram no meio do caminho aí, demitiram os grevistas, 120 grevistas, por justa causa, por isso que é expressamente proibido na atual Justiça do Trabalho, que nós estamos aí em processo, em vias de acabar isso tudo, né? Com potencial de acabar isso tudo, com potencial de acabar. Mas nós ganhamos e voltamos, quer dizer, fomos reconduzidos, mas enquanto eles não pagassem, nós não voltávamos. E tivemos um período de estabilidade, e quando terminou, eles demitiram de novo todos os grevistas. Mas é importante, acho que, esclarecer até esse episódio que ficou meio nebuloso para a sociedade aqui na região. Foi uma greve por falta de pagamento de salário, né? Quantos meses vocês ficaram sem receber salários? Nós saímos com 10 salários atrasados. 10 salários 10 atrasados. salários atrasados. Aquela tendência, às vezes, da comunidade, não, o sindicato é para fazer greve, é baderna, né? Não, foi uma mobilização, uma união, porque estavam 10 salários atrasados. A gente quer viver 10 meses sem salário, trabalhador. Pela Constituição brasileira, pelas regras vigentes, a greve mais legítima é aquela pelo salário, porque é a sua sobrevivência. Sim. Então, não há desculpa de não pagar o salário. E nós, durante um período muito grande, estava atrasando, começou a atrasar uns dias, depois um mês, 2 meses, nós ainda continuamos trabalhando, fazendo um esforço tremendo, até que, por falta de diálogo com a direção, por falta de decisões, nós tomamos a medida última, extrema, de ir para a greve. Mas relutamos muito antes de ir para a greve. Mas quando fomos. Tá certo. E aí tivemos esse período aí bastante intenso, isso agora ano passado, né, recentemente. O problema é que não nos pagaram ainda, né? Então, eu já ganhei na justiça, tive meus pleitos foram reconhecidos pela justiça, porque era pleito, não tive nem testemunha, era só documental, o que eu fazia, o que eu trabalhava, o que eu ganhava e o que eu devia ter recebido. Mas eles não pagaram. Aí fica aí uma indagação. Uma indagação, ainda mais nesse momento conturbado que se fala em acabar com o Ministério do Trabalho, de reduzir ainda mais, já tem falas de acabar com a Justiça do Trabalho. É isso que eu ia dizer, com a Justiça do Trabalho. E aí... O governo Temer, esse presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia, falou, não sei para que serve a Justiça do Trabalho, já preparando o caminho para tentarem isso. Se você, companheiro que está nos ouvindo, não ficar atento, preste atenção aí, nós temos uma luta muito grande pela frente, porque esse é uma das medidas que devem ser tomadas, ou tentadas pelo menos, nesse governo que se avizinha. Pois é, vamos passar então a analisar aqui o teu olhar, né, como economista, como participante aí, até antes, vamos falar um pouco da Frente Brasil Popular, né, que é um movimento que surgiu aqui na região como resposta para a necessidade de organizar a comunidade, a população. Você é um dos coordenadores da Frente Brasil Popular aqui em Osasco, né? Nós temos a Frente Brasil Popular do Oeste Metropolitano, né? Então, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, todas essas Taboão e algumas localidades, municípios está mais avançado, outros está tentando avançar agora.
mas de qualquer maneira é uma participação importante que eu me orgulho muito. A minha participação na Frente Brasil Popular, do Oeste Metropolitano, foi resultado da minha participação na Comissão da Verdade de Osasco. A Comissão da Verdade, pesquisando o terror que foi a ditadura militar, civil-militar, que existiu no Brasil, de 1964 a 85, e descobrimos, inclusive, algumas situações, por exemplo, a boate Querosene, no fundo, que fica entre Jandira ali e Itapevi, e lá levaram o pessoal do Partido Comunista Brasileiro, PCB, o chamaram Partidão, que todos que foram, com exceção de um que se aderiu depois, devido às torturas, eles torturavam e matavam nesse local. E também para chamar a atenção de uma questão importante. Esse partido era contra a luta armada, então ele não estava na luta armada. Porque pode falar, estava na guerrilha, estava na guerrilha. Não estava na guerrilha. Foi morto, foram mortos, como o Herzog, né, que era um jornalista. Jornalista, sim. Então, é importante a gente ter isso claro, porque quando um regime autoritário, um governo autoritário, tudo, ele acaba perseguindo quem está na luta democrática mesmo. Todos entram de rojão. Basta discordar, nem na luta democrática, né, Roxo? Basta discordar, né? Basta discordar. Você passa a ser inimigo, passa a ser... Não é a discordância democrática que você discute, olha, e vamos discutir, da verdade surge, da minha verdade, da sua, surge uma verdade mais próxima da verdade, né? Digamos assim, mais elevada. Mas não é isso. Eu tenho a verdade e você que se dane. Se não se adequar, é essa questão das minorias, né? Uhum. Eu sou maioria, eu tenho o poder de tacão em cima de você. Acate a minha ordem e pronto. Né? Acate a minha ordem e pronto. Agora, na tua opinião, Roxo, a eleição agora de 2018 nos colocou mais próximo dessa condição de ausência aí da discussão democrática? Como é que você está avaliando o cenário? Eu acho que a eleição em si foi muito isso, né? Muito fake news e tem a denúncia, inclusive, do candidato que ganhou, empresas contra a lei, porque é proibido a empresa patrocinar candidatos, patrocinando fake news, né? Cada empresa, pelo que correu nos jornais, particularmente na Folha de São Paulo, 12,5 milhões para despachar esses fake news, assim, de forma ampla, passiva, geral, né? E irrestrita, né? Então, e que isso teve um peso na eleição. Agora, e teve um peso particularmente nesse ódio que se transformou a eleição, né? As pessoas com ódio, não querendo discutir, não querendo ouvir o outro e passando, eu discutindo por WhatsApp com um aluno sobre a eleição e tudo, e ele lá para as tantas falou, vai para a Venezuela! O que tem a Venezuela a ver comigo, com o que nós estamos discutindo? Ou vai para Cuba, né? Ou vai para antes era vai para Cuba, né? E agora, inclusive, devido a declarações do candidato eleito, nós estamos perdendo, nos mais médicos, todo o aparato médico dos cubanos. Dos cubanos, né? Que era um reforço cubanos. Importantíssimo. Importantíssimo. Algumas regiões não tem médico, era só os cubanos que se sujeitavam. Porque os médicos brasileiros não se dispõem aí a atender nessas regiões. Né? Se acumula nas capitais e tudo. E tem um déficit hoje, mesmo com os cubanos, de 2 mil médicos. Agora sai 8 mil, não vai atender. Pode fazer o que quiser, que dificilmente terá médico em muitas cidades do Brasil, que levou a que o país
também, em decorrência disso e outras medidas, como vacinação em massa e tudo, o Brasil passou por um período, pegando de longo prazo, de aumento da expectativa de vida. Uma muito expectativa grande. de vida, o IDH melhor, né, os índices. O IDH aí é uma outra questão que é complicada para o país. E acho que esse é um ponto também importante nessa conjuntura, nesse momento. Porque o Brasil, dependendo de quem faz o cálculo, nós somos oitava, nono, alguns sétimo potência do mundo, em termos economia mundial, né? Economia mundial, nós estamos entre os 10 primeiros. Uhum. E o IDH do Brasil, quer dizer, o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta a mortalidade infantil, que leva em conta a renda per capita, e leva em conta também a educação. Nós estamos em 79º. 79. Nós vivemos, vírgula, uma parte do povo brasileiro vive muito mal. Uma grande parte. Uma grande parte. Grande parte. A maioria. O povo brasileiro ganha muito mal. Rocha, não é triste que você tenha uma eleição contaminada por um pensamento como esse que você mencionou, vai para a Venezuela, vai para Cuba, uma visão distorcida de que haveria uma ameaça comunista, uma ameaça, que o socialismo é uma ameaça, baseado nessa ideia tão pobre, né, de incompreensão do cenário mundial, de completa incompreensão, né, da economia nacional, de como ela se organiza, de como é que se estrutura a política no Brasil. Não é algo assim bastante triste? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até porque a crítica maior como país, como comunismo, socialismo e tudo, era particularmente no PT, e no Lula. Que nunca foi um partido comunista. É isso que eu queria dizer. Eles estiveram no poder durante tanto tempo, 2 mandatos do Lula e 1,5 da Dilma, não fizeram nenhuma política comunista, socialista. Tiveram preocupação com o pobre. Agora, se preocupação com o pobre é só quem é comunista, socialista, vamos todos transformar nisso, porque temos que preocupar. Sim. Agora, não adianta nada, e isso é uma questão importante, fazer bazar de caridade. Eu acho que é importante ser caridoso, mas não vai resolver. Não vai resolver. É política pública. O Estado tem um papel fundamental nisso. Achar que o Estado tem que ser mínimo, não interferir em nada, balela. País nenhum do mundo se desenvolveu sem o Estado ter uma participação importante na trajetória, no planejamento. E eu vou dizer mais uma coisa. O mundo inteiro, foi só o Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi de 45 até fim da década de 1970, teve um desenvolvimento que a gente chama os 30 anos maravilhosos, os 30 anos que o mundo inteiro cresceu, com política que o Estado intervindo, o Estado participando, política keynesiana, que não tem nada a ver com o comunismo também, não. O Keynes era um grande financista, um grande teórico também, e que, de certa forma, criou essa ideia da macroeconomia, e durante 30 anos o Estado intervindo, participando, e o mundo cresceu, inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil, nesse período, cresceu muito. Então, a gente tem que ter claro que, até do ponto de vista do capitalismo, o Estado tem um papel importante. Evidentemente que, o Keynes dizia isso, né? Evidentemente que nos momentos de euforia, de crescimento, todo mundo feliz, todo mundo está gastando, o desemprego baixo, aí nesses momentos
o Estado pode ficar mais matreiro, porque está todo mundo, o otimismo é contagioso. Pode se recolher um pouquinho, Pode né? se recolher um pouquinho. Nos momentos em que as coisas começam a desandar, o Estado tem que entrar. Tem que ser a locomotiva aí, puxando o crescimento. Isso, o que a gente chama política anticíclica. O problema desses economistas formados aí na matriz e que vêm para cá aplicar programas e propostas que são boas, foram boas para lá, mas que o Brasil, outra realidade, tudo, e às vezes nem para lá, a Europa, boas, né? Nem para lá, sim. A Europa passou por dificuldades enormes, porque usando uma política ortodoxa, de Estado mínimo, de desemprego e tudo, perceber isso, que esses momentos em que o país precisa mais, se você fazer uma política de achatamento salarial, de desemprego significa achatamento salarial, porque o trabalhador tem menos capacidade de dialogar e de reivindicar, porque tem um desemprego, o cara fala, olha... Ou aceita nessas condições, ou tem outro que aceita. E vai embora. Aceita um salário menor, aceita menos direito. Menos proteção e tudo. Mas tira dinheiro da economia diretamente. Tira dinheiro da economia. Então você está fazendo uma política que vai acirrar isso. Interessante que tem um país na Europa que está fazendo uma política bem diferente do que mandou o FMI. O FMI, inclusive, tem mudado um pouco a sua orientação, tão ortodoxa assim. Mas é o Portugal, que está uma política econômica lá chamada geringonça, que junta partidos mais progressistas e fazendo uma política para desenvolver o país sem esse mecanismo ferro de torturar o trabalhador e diminuir ganhos. Com investimento do Estado, com investimento do Estado, assim, com né? Planejamento. Portugal que há 3, 4 anos era exemplo de uma crise profunda, com as pessoas indo às ruas, exigindo mudanças, e aí o atual governo tem conseguido reverter isso. Não quer dizer que não tem que ter ações de melhoria, qualquer ação, você tem prós e contras, mas que está desenvolvendo e o país está crescendo. Inclusive, muita gente está indo para Portugal, eles estão, de certa forma, até preocupados, porque não o pessoal ir para lá, mas como as pessoas que vão para lá têm um pouco mais de dinheiro, ganham dinheiro aqui, são muito conservadores, né? Então, contaminar lá que é uma tristeza, né? Agora, nesse aspecto de mudanças que podem aprofundar aí os problemas do país, nós estamos às voltas novamente com a discussão da reforma da Previdência, né? Que pode retornar, virou um imbróglio para o atual, futuro governo Bolsonaro, na discussão, né? Já gerou um problema na discussão com o atual Congresso, a expectativa de que volte a discussão até o final do ano, ou provavelmente só no ano que vem. Mas como é que você está encarando essa discussão da reforma da Previdência? Então, a Previdência primeiro é uma situação que passam para todo mundo como uma coisa que vai destruir o país e tudo. É uma forma, um alarmismo, um catastrofismo para fazer o que eles querem. Porque é o seguinte, é evidente que o povo está vivendo mais, então isso tem reflexo na Previdência. E você teria que discutir isso, ver de que forma enfrentar isso. Agora, se você pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, as Forças Armadas têm até recentemente as filhas dos militares eram mesmo. Primeiro teve um tempo que mesmo casada receberia uma pensão. Depois passou para só as filhas solteiras.
E muitos não casavam no papel, que era para continuar Eu recebendo. conheço uma pessoa, uma senhora, tá com, o marido já se foi até, que não casou, tem poder bisneto receber. para poder receber. Em 2000 foi alterado isso, só que o Supremo considerou que quem entrou antes de 2000 Ainda tinha direito. tem direito. Então, os cálculos é que até 2060 vai continuar isso. Então, você pega os aposentados, né, os caras que vão para a reserva, recebe em média 7,5 mil e o nosso aposentado pelo INSS 1.400. Há uma diferença brutal entre isso, 5 vezes mais, né? Então, e se você pega o judiciário, vai pegar também. É outra classe. Você pegar o legislativo, vai pegar também. Ainda agora teve esse aumento do judiciário, quando está todo mundo... Que tem um efeito cascata, né? efeito cascata muito alto. Então, tem, primeiro, essa diferença grande entre o civil e o Estado, inclusive, incluindo os militares. Porque eles propõem a mudança, mas não introduzem os militares. O problema é a aposentadoria de um salário mínimo da Dona Maria. Tem que se aposentar muito mais tarde, lá com seus... Então, o que eles querem... 60 e tantos anos. Em última instância, o que vão tentar fazer, é esse aí. Porque são 26 milhões. Os outros... O Brasil, por exemplo, já falamos, 79º em índice de desenvolvimento humano. A elite aqui vive igual a elite no mundo, até outro melhor. lugar do mundo, né? São menos gente. E milhões que estão ralando, vivendo com o 79º. Então, o INSS é o exemplo melhor. Essa aposentadoria, a média é 1.400 e querem esfolar um pouco mais. É essa que é a questão principal do Brasil. Não é simplesmente corrupção. É evidente, a corrupção tem que ser combatida, tem que ser combatido. O corruptor e o corrompido tem que ser combatido. A gente parte do pressuposto que o cara que vai para o serviço público, que não é só o político, né? Trabalha no serviço público e tudo, tem que ser honesto. Condição sine qua non. Mas o que faz esse país não estar na posição que ele deveria estar, que nós sonhamos que deve estar, como um país pujante, um país de presença internacional e com o seu povo vivendo bem, é a distribuição de renda péssima. Nós temos uma distribuição de renda, tem um índice que se chama, para quem não conhece, é o índice de Gini, que mede a distribuição de renda, o grau de concentração da renda. E o do Brasil é um dos maiores do mundo. Ou seja, o rico aqui ganha muito e o pobre ganha pouco. Isso aí, Roxo. Agora, infelizmente, nosso tempo já está chegando ao final. A produção já soltou aqui a musiquinha para nos avisar. Queria agradecer aí a sua participação, ter reservado um tempinho para vir falar conosco. Vou te convidar, já fica aqui o convite para você vir outras vezes, porque a gente tem bastante assunto para discutir, bastante análise para fazer. Muito obrigado pela sua participação. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, em www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.